Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca. Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Conexões Verdes, que é o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Eu, Cleide Lima, estou aqui com a doutora Ana Cláudia Piccolo, ela que é neurologista, que é vice-coordenadora do DCNI, que é do Departamento de Neuroimunologia da Academia Brasileira de Neurologia, e atua no ambulatório das doenças desmielinisantes da Faculdade de Medicina do ABC Paulista. É uma honra enorme recebê-la aqui, ter você com toda a sua bagagem, com todas as informações e histórias que você tem para contar para a gente. É uma honra enorme poder falar com você aqui hoje sobre um tema que confunde tantas pessoas, que é as similaridades e as diferenças entre a neuromielite óptica e a esclerose múltipla. Olá, doutora. Olá, é um prazer muito grande estar aqui, mais uma vez conversando com vocês. Um tema importantíssimo e super atual. Durante muito tempo, a neuromielite foi confundida com a esclerose múltipla como uma forma neuroespinhal com manifestação acometendo principalmente as vias visuais e o sistema motor e parecendo uma doença muito mais grave, é assim que a gente via, até que em 2004, então, com a descoberta do anticorpo anti-aquaporina, pôde-se separar as doenças, mas elas são muito diferentes, na verdade. Ambas predominam no sexo feminino, mas a neuromielite ainda mais, enquanto a esclerose múltipla predomina em pessoas brancas, né? A neuromielite predomina em pessoas não brancas, principalmente na Ásia, no Caribe. A esclerose múltipla, ela se manifesta com sintomas visuais e a perda visual da esclerose múltipla, ela responde muito bem ao tratamento, por exemplo, com a corticoterapia. Então, o paciente tem uma perda visual e ele se recupera mais rápido. E a própria perda visual, ela costuma ter um grau de perda menor do que acontece com a neuromielite. O acometimento motor da esclerose múltipla, ele é parcial. Por quê? Porque ele acomete, a esclerose múltipla, ela acomete a medula óssea de uma forma segmentar, então ela não pega a medula inteira. Ela pega pedacinhos mais laterais, mais posteriores, pula pedaços. Então, o paciente ele vai poder ter uma perda motora sensitiva, mas a gente fala que não é completa. Pode ter manifestações urinárias, mas não são tão graves. E mesmo o quadro medular da esclerose múltipla, quando você trata através da pulsoterapia, ele responde mais rápido. Enquanto na esclerose múltipla, a gente tem um líquor que geralmente é normal, não é um líquor inflamado, como a gente diz, ele pode ter aumento, a presença dos anticorpos, né, das bandas oligoclonais. Por exemplo, na neuromielite eu tenho um líquor mais inflamado, com maior número de células. Ele pode, às vezes, ter um aumento transitório dessas imunoglobulinas, chamadas bandas oligoclonais, mas que desaparecem. Então, os marcadores são diferentes. E na ressonância, quando eu tenho um paciente com uma perda visual, na esclerose múltipla, muitas vezes a ressonância de órbita é normal, ou no máximo, um segmento muito curto do nervo vai ter alteração do sinal na ressonância. É a mesma coisa na medula, a gente chama de mielites curtas, porque são pequenos pedaços que não são continuamente acometidos. Então, você tem um pedacinho lá no segundo segmento, em C2, por exemplo, aí pula lá para C4, depois vai em C5, ao contrário da neuromielite, que é uma coisa contínua. Então, pega de C2, C3, C4, C5, vai descendo sempre mais que 3 segmentos. Em termos de manifestação clínica, como eu disse, a neuromielite, ela tem uma neurite óptica, com uma perda visual mais grave, né? Muito mais que 50%, 70% da visão, né? Enquanto na esclerose múltipla se perde por volta de 40%, no máximo 50%. E ela pode ser bilateral. É muito raro a gente ter uma perda bilateral na esclerose múltipla, enquanto que na neuromielite isso não é incomum. E no exame do fundo de olho, geralmente você não tem um nervo inflamado na esclerose múltipla. Então você faz o fundo de olho e ele é normal. E ele pode estar alterado na neuromielite, porque a inflamação é maior, né?
E aí, a resposta ao tratamento, quando você trata com metilprednisolona, muitas vezes não é suficiente. Você faz lá 5 dias, 7 dias de pulsoterapia, o paciente não melhora. Você vai precisar, muitas vezes, da plasmaférese, de tirar o anticorpo que está lá, tirar o complemento que está circulando, a interleucina. E é muito raro, eu me lembro aqui de cabeça, um ou outro caso que precisou de plasmaférese na esclerose múltipla, né? A mesma coisa, o quadro medular, como eu disse, responde muito bem, rapidamente na esclerose múltipla, uma recuperação muito boa, enquanto que na neuromielite você às vezes responde muito mal e precisa da plasmaférese. É muito comum o paciente com neuromielite ter espasmo doloroso, coisa que é muito incomum na esclerose múltipla. Então o paciente conta, depois que ele sai do surto, que de vez em quando vem uma contração muscular espasmódica muito dolorosa. E isso é muito clássico da neuromielite, né? O pessoal fala muito desse abraço da esclerose múltipla, mas eu discordo. Abraço quem tem a neuromielite, porque a esclerose múltipla não é uma perda completa da medula, né? Então, isso ajuda a gente a diferenciar. A síndrome da área pós-trema, os soluços, os vômitos frequentes, não acontecem na esclerose múltipla e acontecem no paciente com espectro da neuromielite. E isso tudo ajuda a gente a diferenciar esse perfil entre as doenças, para a gente que vai acompanhando. E aí também tem as questões de imagem no crânio, que até tempo atrás a gente dizia que tinha que ser normal na NMO, hoje a gente sabe que tem alterações, porque a aquaporina, ela é um canal de água que é muito comum, onde tem ali o líquido da espinha circulando, né, que a gente chama, né? Então, naquelas áreas, você pode ter alteração na ressonância, o que não acontece na esclerose múltipla, que você tem outras áreas típicas acometidas. Então, para nós especialistas, a gente consegue diferenciar muito bem. O que às vezes pode confundir, Cleide, é quando um paciente, já aconteceu comigo, uma paciente minha, que ela teve um quadro medular curto, que era a cara de esclerose múltipla. Respondeu ao corticoide, falou, então, esclerose múltipla, só que ela não tinha banda oligoclonal. E na época a gente não tinha aquaporina para dosar. E o que chamava atenção é que ela não preenchia os critérios da imagem do encéfalo. E quando ela foi tratada como esclerose múltipla, ela piorou, ela teve um surto gravíssimo medular, depois um surto medular extenso, porque alguns dos medicamentos usados para esclerose múltipla, ele não só não funciona na neuromielite, como pode piorar, causar um surto mais grave. Então, a gente tem que ter muita parcimônia nesses diagnósticos que são atípicos, né? Porque existem casos que podem acontecer dessa forma. É raro, mas principalmente em crianças, você pode ter esclerose múltipla com uma mielite mais extensa. Então, mas o dia a dia, o mais comum para o especialista, do ponto de vista clínico, e essas questões da imagem, né, mais para o especialista, mas para o médico generalista, eu falando isso com oftalmologistas recentemente, então assim, viu que uma neurite óptica muito grave, a perda visual é muito grave, é neuromielite, tem que iniciar o pulso ontem, tem que encaminhar para um hospital de preferência que tenha plasmaférese, porque esse paciente vai precisar. E tem uma coisa, na esclerose múltipla, ok, que todo mundo deve ser tratado imediatamente, né? Mas você pode ter uma semana de atraso do diagnóstico do surto e ainda ter recuperação. Na NMO, não. Um dia de atraso na pulsoterapia pode significar uma sequela grave para o paciente. Então, assim, a diferença é grande. E por último, a esclerose múltipla ela tem uma forma que chama progressiva, que o paciente ele não tem surtos e ele vai piorando progressivamente. Até hoje, a gente não vê esse padrão na neuromielite. Então, a gente tem surtos, mais outro surto, sequela, mas não tem essa progressão. Então, por enquanto, não é uma coisa que a gente veja na neuromielite. Então, assim, para nós, hoje, a gente consegue ver uma diferença muito grande. E, claro, que tem um marcador. A aquaporina, ela está presente na NMO e não está presente na esclerose múltipla. Então, a gente pode dizer que a NMO é mais grave que a esclerose múltipla ou são gravidades medidas de outras formas? Porque quando você falou que tem a progressiva da esclerose, então, se a gente for pensar que pessoas com NMO estão com poucas sequelas ou estão sem sequela nenhuma, então tem uma variação da esclerose múltipla que é muito mais grave. Mas, por outro lado, tem gente que tem o primeiro surto de NMO
e já fica bastante comprometido várias funções do corpo. Tem como fazer esse comparativo, que uma é mais grave que a outra, mais séria que a outra? Porque antigamente eu falava que a anemia era uma prima ruim da esclerose, mas eu tenho entendido que elas têm coisas diferentes, como você falou aí muito bem, obrigada. Mas fica sempre esse questionamento, né, assim, de gravidade. Não que a gente queira medir forças ou medir quem está em uma situação pior, mas ela é mais grave ou não? Como é isso? Como é que é medido isso? Muito inteligente a sua pergunta, né? Você disse que é jornalista, mas eu estou achando que você tem uma pegada de neurologista. Inteligentíssima a sua pergunta, de verdade. Nunca ninguém havia feito essa pergunta para mim. Tem tudo a ver com o que você falou, porque esse universo de falar o que é grave ou não, então assim, do ponto de vista de surto, sem dúvida, os surtos da neuromielite são mais graves, né? Não tem dúvida. Por exemplo, na esclerose múltipla, você tem pseudosurto. Então, o paciente, quando tem uma infecção, ou um estresse, alguma coisa, ele pode piorar um sintoma que ele já tem. Na NMO, não. Mesmo que o paciente que esteja com uma infecção urinária, se ele piora ou tem um novo sintoma, aquilo é surto. Mas o que você falou é bem verdade. Se por um lado deixa mais sequela, mas imagine que eu estou tratando adequadamente esse paciente, que eu vou escolher uma medicação de alta eficácia, né, para esse paciente com NMO, que eu tenha um cenário o melhor possível, e eu controlo surtos, então aí a doença passa a ser melhor que a esclerose múltipla, sem dúvida nenhuma. Você tem toda a razão. Porque o problema da esclerose múltipla é que ainda tem alguns pacientes que, mesmo você fazendo medicação de alta eficácia, eles continuam progredindo por alguns mecanismos específicos que só tem na esclerose múltipla, né, que a gente não cabe discutir aqui, então isso é uma verdade. Então isso seria aí, aspas, né, uma coisa mais complicada ou mais grave para a esclerose múltipla, né? Isso melhorou muito com os tratamentos atuais, mas acontece. Outra coisa, comprometimento cognitivo não é tão comum na NMO e é muito frequente na esclerose múltipla. Então, o paciente ter comprometimento no trabalho, né, para desempenhar as funções executivas que a gente fala, então distúrbio da atenção, olha, eu não sou mais como eu era antes, então você tem toda a razão nesse aspecto. Acho que a fisiopatologia, né, como a coisa acontece, ela diferencia isso. Então, na nossa cabeça hoje é o seguinte: se eu consigo fazer o diagnóstico precoce, tratar o surto rápido, esse paciente vai para a reabilitação, que é importantíssimo, e eu já inicio o tratamento preventivo com uma medicação que é label, dessas que temos hoje já disponíveis no Brasil, mas que ainda não temos disponíveis no ROL-NS e no PCDT, que estamos lutando por isso, imaginamos que nós podemos, sim, parar a NMO. Por que não? E aí, meus queridos ouvintes, a gente fica sempre na esperança desse parar ser esse lugar de cura, né? Que muitos falam, e aí eu queria também sua opinião sobre isso. Porque na ciência, e aí a minha fala leiga aqui, né? A gente entende que um diagnóstico que consegue ser bloqueado, nesse sentido de parar, que tenha uma progressão, é uma espécie de cura, não é não, doutora? Então, quando a gente fala em doença autoimune, é muito diferente, por exemplo, quando eu estou falando de um câncer, né? O câncer você tem lá um antígeno específico, hoje você tem lá os tratamentos com monoclonais e os CAR T-cells, que você vai lá, por engenharia, detecta esses antígenos, fabrica clone de linfócitos para entrar no corpo e atacar esses caras. Acontece que na doença autoimune, você tem múltiplos fatores envolvidos, né? Você tem a questão de predisposição genética, você tem fatores ambientais, por exemplo, um vírus, você tem vários players que estão agindo na fisiopatologia, não é só um linfócito B ou um linfócito T, você tem interleucina, tem sistema complemento. Então, ainda hoje, para as doenças autoimunes, o que dá para falar é que a gente está conseguindo, assim, com algumas medicações, controlar tão bem, que faz o stop. Mas cura ainda a gente não tá tão perto, assim, nesse momento. Não só da NMO, como a gente fala do lúpus, da miastenia graves, da própria esclerose múltipla, porque é multifatorial, né? Essa que é a questão. Mas, pensando que é uma doença que tem um marcador, como é a aquaporina 4, e eu fazendo o diagnóstico precoce, quem sabe, né, com essas novas moléculas, eu não consigo fazer um stop tão vigoroso, digamos assim, que as próprias reações imunológicas parem de acontecer e eu tenha pelo menos uma cura provisória, digamos assim, desse paciente.
Eu acho que a gente está falando dessa possibilidade de uma coisa provisória, já nos traz uma esperança de mais estudos, né, que vão acertar esse ponto em algum momento. E aí, quando a gente fala da aquaporina positiva, que existe essa esperança, que existe esses medicamentos, que existe o que está sendo posto hoje, né? E pensar que a aquaporina tem 20 anos, né? Que foi, vamos botar assim, descoberta. Já existia, mas não foi descoberta ainda. E aí, como é que ficam as pessoas que são negativas, né? Porque dentro do espectro da neuromielite óptica existem as pessoas com aquaporina positiva, aquelas pessoas com aquaporina negativa e as antimog, não é isso? Então, como que que são essas similaridades também em relação à esclerose? Porque eu percebo que tem pessoas com aquaporina negativa que têm surtos muito sérios, muito, muito, muito graves. E o pessoal com antimog já são surtos mais leves. Então, assim, dentro dessas variações que a gente sabe que em algum momento o MOG vai ser MOGAD, vai ter um CID próprio, né? Tudo a gente sabe disso. Mas como ainda é tudo espectro, como é que existem essas diferenciações? Como é que, dentro da neuroimunologia, vocês percebem as diferenças, principalmente do pessoal que é aquaporina negativa? Olha, esse é um grande desafio, né? Nós estamos falando de um país que ainda não disponibiliza pelo SUS o teste, né? Um teste que hoje ele é barato, a gente sabe disso, né? Mas se Deus quiser, estamos próximo disso. A verdade é que os cientistas, eles consideram que os pacientes que são aquaporina 4 negativos, desde que a gente faça com o melhor teste CBA possível, que eles possam ter algum outro tipo de marcador que a gente não sabe qual é, porque eles têm as mesmas síndromes clínicas, como você falou, alguns podem ter um perfil menos grave ou menos recorrentes, digamos assim, né? Menos surtos, mas a verdade é que a gente não tem essa resposta. Inclusive, esse é um problema, porque essas medicações fizeram estudos com os aquaporina 4 positivos, e nós não podemos deixar os pacientes negativos descobertos. Nós estamos aí prestes a lançar o nosso consenso da Academia Brasileira junto com o BC-Trins, e nós vamos tratar sim, nossa proposta é tratar também os negativos, porque nós consideramos que são pacientes que exigem muita atenção, até maior, porque a gente ainda está estudando o que está acontecendo e talvez venha um novo marcador, né? A gente não sabe. Já o antimog, o que a gente sabe do antimog, ele é diferente, porque enquanto a NMO é uma doença dos astrócitos. Quem são os astrócitos, né? Os astrócitos são aqueles caras que dão a mãozinha assim, uma mãozinha para o outro, que ficam lá na barreira protegendo o cérebro, protegendo o nervo óptico e a medula. E aí você ataca os caras, quando você passou pela segurança, você vai, né? E aí você vai atacar os neurônios depois disso. Já o MOG, é um ataque direto ao neurônio, ao oligodendrogliócito. Então, é uma doença totalmente diferente. Ela responde melhor ao corticoide, responde à imunoglobulina, coisa que o NMO não faz. Ela tem um componente, a neurite óptica dela pode ser tão severa quanto, mas tem uma evolução melhor, né? E assim, nem todos eles vão precisar de tratamento a longo prazo. Tem vários estudos vindos aí, porque é uma doença, inclusive, muito comum em criança, né? E ainda não se sabe se todos vão precisar de tratamento, tá? Então, estamos falando, sim, como você disse, de perfis diferentes. Mas quanto ao negativo, a minha opinião e do painel de especialistas é que a gente tem que tratar. É mais difícil que a gente use as medicações label, porque na bula vai estar que o tratamento é para aquaporina 4 positivo. Entende? Do ponto de vista administrativo, né? Vai estar lá e você sabe como eles são, como que os agentes de saúde são precisos nisso. Mas a gente vai tratar sim. Né? Então, temos muitas drogas e possibilidades e nós temos que tratar surto e doença, na nossa opinião, igual. Em relação a perfil, porque por mais que a gente traga aqui um olhar científico, né? Eu queria a tua percepção mesmo como profissional, né? Que está todo dia com pessoas com NMO, todo dia com pessoas com esclerose. E eu queria saber de ti como que se você percebe diferenças no perfil dessas pessoas. Porque a gente tem feito a catalogação nacional de pessoas com NMO e temos visto alguns tópicos
que quando a gente faz alguns comparativos com alguns estudos que tem de esclerose múltipla, a gente vê diferenças. Os próprios médicos já falam de algumas diferenças, né? E a gente sabe que também a NMO afeta pessoas que têm uma... Provavelmente, possivelmente, é isso que a gente quer saber. Eu acho que vocês também da ABN têm também essas informações. Pessoas com baixa renda, né? Com uma série específica de especificidades mesmo de determinantes sociais. Então, você realmente percebe isso no seu dia a dia, a diferença dos pacientes de esclerose e de NMO? Em que são efetivamente dentro do dia a dia do ambulatório essas diferenças? Como eu trabalho com o SUS e na periferia da cidade, eu trabalho também na Prefeitura de São Paulo, na periferia, então não tem tanta diferença, porque a questão eu estava conversando isso com a Samira Apóstolos, quando a gente fala, isso tem muita diferença na Europa, porque quem tem esclerose múltipla é o branco, o caucasiano, canadense, americano, da Escandinávia e tal, e quem tem NMO é o imigrante que migrou para a Europa, do Caribe, da região do Golfo Pérsico, do Caribe, da América do Sul. Então, nesse ponto, sim. Também, se a gente considerar o hospital universitário, talvez que esteja mais localizado em áreas mais centrais, talvez isso também aconteça. Mas a minha ideia é que quando você vai para a periferia, isso não tem tanta diferença já. Se eu considerar, porque o Brasil é miscigenado, eu tenho muito paciente com esclerose múltipla, pardo, que não branco, eu tenho vários. E é um perfil de paciente, inclusive, mais grave, muitas vezes, do que o paciente branco, entende? Então, eu acho que essa percepção, a gente deve ficar atento, sim, mas talvez ela seja mais marcante quando você está atuando em áreas mais, digamos assim, mais ricas, né, em países mais ricos. Mas quando a gente atua no SUS, em áreas mais pobres, então a gente acaba vendo os dois. Agora, por exemplo, o Rio de Janeiro, que você tem uma população negra maior, e colegas, por exemplo, de Manaus, eles têm um número de NMO proporcionalmente maior que de esclerose múltipla do que a gente tem. Então, realmente, existe sim um componente social, mas no nosso país, talvez ele seja menos impactante do que nos outros países. Mas, enfim, porque essa resposta a gente não tem ainda porque é muito miscigenada a nossa população, né? Então, na Bahia, por exemplo, você tem muito caso de NMO também, né? Que eu converso muito com o Tiago, e o Tiago mesmo já apresentou isso em trabalhos científicos, tá? Eu acho que isso varia de região para região, e aí vem essa questão, né? É bem interessante você falar esse ponto de vista, porque eu nunca tinha escutado, né? Eu sempre escuto que existe essa diferença, mas eu não tinha escutado, porque quando eu vou para o campo, é isso que eu vejo também. Não tem essa diferença. Estamos falando com as pessoas muito parecidas, estruturas de determinantes sociais, do que a doença acaba trazendo e acarretando para a vida dessas pessoas. E é isso, porque eu também estou olhando para o SUS, né? Eu estou olhando para os centros de referência, normalmente os HCs, e para mim, essa mesma lógica que você tem trazido aí, eu achei legal, porque eu pergunto isso sempre que eu posso, justamente para entender, porque não é o que eu vejo, sabe? Quando eu vou nos centros de referência, nos ambulatórios especializados pelo Brasil, o que eu tenho percebido, às vezes também em contato com as associações de esclerose múltipla, né, que tem pelo Brasil, as regionais, eu percebo uma dificuldade, assim como a da NMO. A diferença é que hoje a esclerose múltipla consegue ter políticas públicas muito bem estruturadas, porque já viveu toda uma luta que a gente está fazendo agora, e daqui um dia vai ser MOGAD, vai ser esse pessoal, talvez um novo marcador, né? E aí é como que realmente funciona o acesso à saúde no nosso país, né? Então, é isso que eu tenho percebido também, doutora, passeando. Eu falo passeando, mas não estou passeando. Estou rodando o Brasil. Com certeza. Vendo essas estruturas, vendo esses lugares, conhecendo as realidades regionais. E nesses mesmos ambulatórios que se atendem as pessoas com NMO, é o mesmo ambulatório que atende as pessoas de esclerose múltipla. Então, para mim, não faz sentido, sabe? Então, que bom que a gente está podendo trazer esse ponto aqui, e espero que ele seja levado para mais lugares, para a gente poder realmente olhar para isso com uma realidade, com um olhar do que está real, né? Porque são os mesmos lugares que essas pessoas são atendidas. E, teoricamente, se são os mesmos lugares,
elas estão vindo das mesmas condições, ou condições similares, parecidas, né? Ou com determinantes sociais similares e parecidos. E quando você traz que a esclerose pode trazer questões cognitivas, a gente está falando que as pessoas com NMO talvez estejam mais atentas ao que está acontecendo consigo do que alguns pacientes com esclerose, né? Então, são muitas nuances mesmo que a gente precisa olhar e perceber que tem diferenças, tem algumas similaridades, mas que somos tratados enquanto NMO nos mesmos lugares, os mesmos médicos que tratam esclerose múltipla, né? Então, as realidades são parecidas. E áreas mais populosas e que tem essa miscigenação muito grande, como a gente falou. Tem muita gente com NMO, também tem muita gente com esclerose, e as realidades que eu, pelo menos, tenho visto são muito parecidas. A gente gosta muito, doutora, de saber histórias, né? Porque eu entendo que são as histórias que fazem com que o mundo aconteça, que as coisas aconteçam e que a gente tenha conhecimento das evoluções das coisas. E como eu sei que a senhora é uma pessoa que está já na neuroimunologia há um tempo, que estuda, que se dedica, e eu conheço uma parte dessa história, dessa dedicação, de defender a plasma, de uma série de coisas que você tem em defesa, eu queria que você contasse um pouquinho do que é que você tem percebido dessa história da NMO no Brasil, né? O que é que você entende como os grandes marcos, os próximos caminhos, e pode contar a história sua mesmo dentro desse contexto, né? Se tem alguma história que possa ser contada, mas se não, qual que está sendo a tua percepção sobre esse momento da NMO, esse ano os 20 anos da Aquaporina 4, digamos assim, a evolução que as coisas estão tomando, nos últimos 2 anos, 3 anos para cá, remédios que chegaram, uma série de coisas que estão acontecendo. Então, o que é que você tem percebido, assim, como profissional da área e desse histórico, né? Bom, em relação à questão histórica, acho que é bem interessante, porque eu cheguei nos pacientes com NMO e esclerose múltipla por conta que eu sou neurofisiologista também, e eu faço exame do potencial evocado visual. Então, eu estava lá no hospital, sempre chegando pacientes com perda visual, e eu fazendo exame, eu percebia que alguns pacientes tinham resultados piores em relação a outros. Então, eu já tinha essa sensibilidade para um paciente diferente, né? Na década de 90, eu estou falando, né? Ainda numa época em que nem se imaginava separar as coisas, né? Foi em 99 que o Agay-Chan, o grupo dele com o Weisschenker, começou junto com a Cláudia Luckneck, da Clínica Maio, a ter esse divisor de águas, de ver essa doença diferente, mas só depois com a Aquaporina que a coisa mudou. E uma coisa que me chamava atenção na época, que os neurologistas eles não gostavam muito de cuidar de paciente com lesão de nervo óptico, tá? Então, por exemplo, lá no meu hospital, acabava que as pacientes acabam sendo encaminhadas para mim. Então, naturalmente, eu acabei indo para a neuroimuno assim, né? Eu cheguei na época para minha chefe e falei, olha, eu quero trabalhar com isso, porque eu vejo muito isso e eu quero ajudar. Eu quero cuidar desses pacientes, porque ficava assim, encaminha para o oftalmo geral não gosta de cuidar de paciente com sintoma neuro. Vai para o neurooftalmo, tem pouquíssimos neurooftalmo de formação, e na neuro a mesma coisa. E acabou que isso foi um viés da minha carreira muito positivo. Eu gosto muito, atualmente, por exemplo, eu coordeno a mesa de neurooftalmo do Congresso Paulista de Neuro e acho uma coisa bastante interessante, é uma coisa que eu gosto de estudar muito, né? Em relação à história da NMO, a gente sabe dessas questões, então veio lá 99 e depois a gente tem 2001, 2006, mas 2004 é que foi o divisor de águas. E para nós, no Brasil, sinceramente, uma doença órfã, como ela é até hoje, que você prescreve medicamentos de acordo com o estado que você está, você consegue ter mais facilidade ou não para fazer plasmaférese ou fazer um medicamento ou outro, depende da organização da secretaria. Não é porque você está no estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado mais rico, que você trata melhor NMO do que a Paraíba, o Recife e Ceará, que tratam muito melhor, porque tem uma coisa muito organizada com a Secretaria de Saúde, nesse sentido. Mas eu não tenho dúvidas, e isso aconteceu com a esclerose múltipla, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que a chegada dessas medicações específicas, elas mudaram, porque começou-se a ter uma educação continuada, um apoio para as sociedades dos pacientes, né? E uma divulgação maior sobre a doença. Então, acho que
houve um divisor de água, sim, nesses últimos 2, 3 anos, com a chegada dessas novas moléculas. Isso é fato, né? A gente teve o Ministério Público solicitando para a academia brasileira, olha, vocês têm que se mexer enquanto sociedade, porque é uma doença que não tem tratamento, não tem o marcador diagnóstico disponível no SUS, vocês não vão fazer nada. E a gente estava se mexendo, mas aí ficavam grupos isolados de médicos lutando, e você chegava lá, batia na porta, a porta era fechada para você. E a partir do momento que o Ministério Público entrou na jogada, é que se criou a necessidade de ter aquaporina. E se exigiu, então, esse consenso, esse guideline, para que a gente possa agora, com esse guideline pronto, sentar e conversar com esses caras lá. Mas ainda assim, os players que estão lá, são muitos players envolvidos, você tem Conitec, você tem NATS, e são eles que chamam a gente. A gente pode tentar bater na porta lá do pessoal de raras, do pessoal que é uma doença rara, né? A NMO, do ponto de vista de número de acometidos, mas, assim, sem dúvida nenhuma, acho que foram o momento do anticorpo ter chegado e o momento de você ter realmente moléculas novas chegando e chacoalhando um pouco o mercado e as pessoas quanto a isso. Isso aconteceu com a esclerose múltipla também, não tenho dúvida. E a gente está indo aqui já para a nossa reta final do programa, e eu queria que você falasse uma mensagem mesmo, diante da tua experiência, para as pessoas que estão ainda sem diagnóstico, que têm sintomas que parecem esclerose, que parecem NMO, que estão naquele processo de jornada, que não sabe exatamente o que é o diagnóstico, que o exame, às vezes, anticorpurina deu negativo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre, na sua experiência, o que é que você indica, né, que essas pessoas façam, que elas persistam, porque, por exemplo, existem casos do aquaporina ter dado negativo, como o meu caso, 3 vezes, só que era um método que não era o método mais indicado. Quando faz a primeira vez com o método mais indicado, que é o CBA, o CBA, aí vem positivo. Então, assim, o que você, enquanto profissional, fala para essas pessoas, e essas que estão escutando a gente aqui agora, né, que pode estar com esse diagnóstico ainda sem fechar, né, e com sintomas que parecem, elas todas, né, digamos assim, parece anemia, parece esclerose, não fecha, o que pode ser orientado? A primeira coisa é você tentar conseguir a opinião num centro de referência. Então, procurar a sua cidade. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a unidade básica de saúde, ela encaminha via o sistema de regulação CROSS para os centros de referência que tratam aquela doença, né? E a tendência é que as secretarias de saúde se organizem para isso. Então, essa é uma possibilidade, né? Procurar as associações de pacientes, que sabem o caminho também para ajudar onde estão esses centros de referência, com quem são essas pessoas. Em relação aos pacientes que são soronegativos, e eu tenho alguns, é repetir o exame. Mesmo com o método CBA negativo, a orientação é que você repita esse exame aí, ninguém sabe direito o quanto, a gente discutiu isso recentemente num Preceptorship com o professor Weigel Chuck, né, da Clínica Maia, mas a recomendação é que pelo menos a cada 6 meses deva se repetir o aquaporina e o MOG para esses pacientes que não fecharam o diagnóstico. Independente disso, sendo negativo ou positivo, que você tem acesso ao tratamento, porque o médico tem que tratar você. Independente de você ser positivo ou negativo, você tem que estar em tratamento. E se for difícil o acesso ao medicamento, o seu médico ele tem que te dar os caminhos também de como conseguir isso para você. Aí tem muitas peculiaridades, infelizmente, ainda de cada estado, de cidades e regiões, mas a gente espera que, com o lançamento e a publicação do nosso guideline, que vai acontecer sim até novembro, a gente possa conseguir acessar, né, junto à Academia Brasileira, que é quem representa realmente na sociedade, né, a educação, como o próprio nome diz, a academia de conhecimentos, que a gente possa bater na porta lá dos caras de doenças raras, dos NATs da vida, e chamar a Conitec para uma conversa, para olhar o nosso PCDT e olhar o nosso guideline, para que a gente possa seguir com isso, né? Eu me coloco à disposição, você pode publicar meu e-mail, eu faço questão, né? E precisar de mim, você pode me chamar, porque eu estou há 30 anos nessa luta com o SUS, me sinto muito orgulhosa disso.
e vamos seguir em frente. Agora vamos ter essa vitória aí da aquaporina incorporada e a próxima é de ter as medicações todas disponíveis, que a gente possa usar de acordo com o perfil do paciente. Inclusive também a plasmaférese acessível nos hospitais, que cada cidade se organize para ter um lugar para fazer uma plasmaférese, como se faz hoje com a trombólise no AVC. Da mesma forma que organizou o AVC, eu estou organizando em São Paulo o primeiro centro municipal de infusão da cidade de São Paulo. Então, a briga é longa, mas a gente não cansa nunca. É isso. É isso, eu quero te agradecer por tudo que você faz pelos pacientes, por todas as lutas que eu sei que você já... várias batalhas que eu sei que você já travou para conseguir dar acesso à saúde aos pacientes, né, a tratamento, por vocês continuar nessa postura de seguir o que você acredita realmente. Então, eu te parabenizo por isso. E por essa obra incrível que você está se envolvendo agora, né? Porque eu acho que esses centros de infusão eles precisam acontecer. Parabéns por isso também. E também muito obrigada por você estar aqui, trazer esse conhecimento, por você se colocar sempre à disposição dos pacientes, das associações e de todos aqueles que querem realmente entender, conhecer um pouco mais sobre as patologias e também sobre a nossa realidade enquanto SUS, porque eu entendo que é um pouco diferente, né, da realidade que a gente tem hoje no particular, do plano de saúde. E quando eu vejo um profissional, principalmente um médico, que lida, como você falou, 30 anos aí com o SUS, entendendo como que são esses tantos caminhos que a gente precisa brigar, lutar e saber o seu papel dentro desse cenário e saber ir atrás de conquistar os direitos também para esses pacientes e para que vocês, enquanto médicos, também tenham condição de tratar bem esses pacientes, de dar condição de uma melhora, eu só fico honrada, lisonjeada e agradeço em nome de todos, pacientes, familiares e muito obrigada por tudo. Obrigada a você, que é uma pessoa espetacular que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Parabéns e conte comigo para o que você precisar, tá bom? Tá bom, doutora, muito obrigada. E por aqui hoje a gente fica com o nosso episódio do nosso podcast Conexões Verdes sobre Saúde e Inclusão, com a doutora Ana Cláudia Piccolo, e para falar um pouquinho, né, dessas diferenças que tanto nos afligem aí em relação às patologias, para a gente entender um pouquinho melhor, entender um pouquinho mais sobre NMO e outras autoimunes que a gente acabou falando aqui, né, neurológicas. Então, para vocês todos, muito obrigada, um cheiro e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima! Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca. Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima! Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca.